celular. Aleluia. Graças e paz, irmãos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês uma vez mais. De verdade que eu me sinto muito honrado e feliz por poder compartilhar esse tempo com vós outros. Quero dizer para vocês que vocês são abençoados do Senhor. O Alexandre falou sobre ambiente. Eu estava ali em cima ouvindo só o culto começar e meu coração se encheu de alegria. Eu posso sentir que o ambiente que está gerado aqui é um ambiente verdadeiramente onde o Espírito tem liberdade para atuar. Então, vocês são pessoas privilegiadas por esse coração, por essa sede. Sabe que o que faz com que o alimento seja um alimento prazeroso é a fome. Pessoa de barriga cheia comendo um churrasco maravilhoso feito por mim, fala, esse churrasco não é bom. Mas pessoas com fome comendo um churrasco feito por mim, fala, é o melhor churrasco que eu já comi. Ainda vocês não me conhecem fazendo churrasco? Quem sabe um dia eu passe um tempo maior com vocês aqui, prepare um churrasco. Eu gosto de fazer churrasco. Se você me acompanha nas mídias sociais, já me viu fazendo churrasco, né? Eu gosto muito de fazer churrasco. Mas para comer um churrasco bom, o mais importante é ter muita fome. Para experimentar de Deus, o mais importante é ter muita fome. E vocês têm fome, por isso que vocês experimentam. Vocês desejam ter experiências com o Senhor, por isso que vocês têm experiências. Vocês desejam viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, por isso que vocês vivem. Mantenham assim. E se posso trazer um conselho, intensifique a sua fome e a sua sede pelas coisas do Senhor. Nosso Deus é um Deus que não se pode ser vivido na sua totalidade, porque Ele é tão grande. A palavra do Senhor fala que a eternidade será conhecer e conhecer e conhecer o Senhor. Então você imagina o que é viver uma eternidade conhecendo ao Senhor. Então nós podemos começar a viver essa eternidade desejando conhecer cada dia mais o Senhor. Então eu me sinto alegre, honrado, agradecido a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de estar aqui. E creia-me, não são palavras de efeito, não? Muitas vezes a pessoa quer fazer uma palavra de efeito, não é o meu feitio. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou uma pessoa de estar mexendo com a alma das pessoas, mas de verdade eu me sinto num ambiente muito aberto, muita presença de Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu espero ser bênção para vocês, mas quero dizer já antecipadamente, vocês são bênção para mim. Participar desse ambiente tão desejoso, esses céus abertos, isso me satisfaz muito, isso é maravilhoso, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e se sair alguma palavra misturada aí, você me perdoa, tá? Eu falo, pastor, essa palavra aí você falou, não sei o que é isso não, porque muitas vezes pode ser que escape. E o problema é que muitas vezes lá na Espanha me escapa palavras em português, e aqui pode ser que escape uma em espanhol. Mas aí vamos, aí ficou forte. Aleluia. Eu quero falar para vocês, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão, amém? Diga à pessoa que está do seu lado, as portas do inferno não prevalecerão. Por favor, Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Tem algum local que eu possa ler ou só sai aqui? Só sai aqui? Ok. Mateus 16, 18.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não? Então, Jesus Cristo falou para Pedro: eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade que você está falando, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor. Se nós somos a igreja do Senhor, se nós vivemos essa verdade que somos a igreja do Senhor, o diabo não pode paralisar a igreja do Senhor. E eu me alegro muito no Senhor em saber que essa igreja está se multiplicando. Eu me alegro no Senhor porque nós somos uma igreja que vive o princípio da palavra do Senhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou o quê? Cresced, multiplicado. Nós entendemos tanto essa verdade, que nós multiplicamos uma célula, amém? Nós multiplicamos uma rede de discipulado, amém? E nós multiplicamos também nossa igreja, porque entendemos essa verdade, e as portas do inferno não prevalecerão. Estamos aqui para declarar que a igreja multiplicará e crescerá, e depois multiplicará de novo e crescerá de novo, e o diabo não pode paralisar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que ele sabe que não pode, ainda que isso é uma verdade absoluta, ele vai tentar fazer alguma coisa para atrapalhar, ele vai tentar fazer alguma coisa para paralisar. O diabo é assim mesmo. Sabe que existem pessoas que são desta maneira. Eu gosto muito de falar algumas coisas da minha vida, não se escandalize comigo, tá? Eu cresci e eu era um rapazinho muito encrenqueiro. Não sei se alguém aqui se identifica com isso. Eu era muito encrenqueiro. Eu era tão encrenqueiro que eu ia para a escola e minha mãe tinha que me levar para a escola. Não porque eu não soubesse o caminho, porque seguro que ia arrumar encrenca, ou na ida ou na volta. E muitas vezes cheguei em casa correndo e uma multidão correndo atrás de mim, porque era encrenca. Mas perto da minha casa tinha um rapaz, e o rapaz um dia me xingou. Juntei ele, pá, lhe bati, falei: agora, você viu? O abençoado chegou uns 100 metros de distância, me xingou de novo. Falei: não passa nada, amanhã eu te pego de novo. No outro dia, pau nele de novo. Quando ele chegou a 100 metros, o que ele fez? Me xingou de novo. Eu falei: mas rapaz, apanhou 2 vezes, continuou xingando. Outro, e ele me xingou de novo. Eu falei: não adianta, o diabo é desse jeito. Você dá uma piaba nele, pode deixar assim mesmo, tá? Essa aqui é minha, essa é minha. Você dá um pau nele, hoje, quando nós abrimos uma igreja, nós estamos pisando na cabeça do diabo. Estamos dando um pau no diabo, mas ele vai tentar nos paralisar. Mas você saiba disso, por mais que ele tente, ele não pode paralisar, porque essa é uma verdade absoluta: as portas do inferno não prevalecerão. Mas nós podemos perceber, irmãos, que desde o início o diabo já sabia que ele não poderia nada contra Deus, mas ele foi lá e seduziu a mulher. A mulher pecou, e então naquele momento o diabo pensou que tinha vencido a luta. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Deus, quando o diabo enganou a mulher, o Senhor falou: da tua semente vai nascer um que vai pisar a cabeça do diabo. E nasceu Jesus Cristo, e lá na cruz Jesus Cristo venceu o diabo, a cabeça do diabo foi esmagada, não? E em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nós encontramos o quê? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, venceu o diabo. Em Apocalipse 1:18 encontramos: e aquele que vive, estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor venceu o diabo. Nós, como igreja do Senhor, a morte já não tem mais autoridade sobre nós, não tem mais poder. Nós somos aqueles que fazem parte da vitória do Senhor. Mas te digo, o diabo vai parar por isso? Não, ele vai tentar paralisar. O diabo sempre tenta paralisar. Ele já sabe que é vencido, e ele sabe que não tem como vencer o povo de Deus, mas ele buscará maneiras para tentar paralisar aquilo que Deus tem para você. Ele não pode te vencer, mas ele tenta te paralisar, porque se ele paralisa aquilo que Deus tem para nós, então nós perdemos. A vontade do Senhor é que essa igreja se multiplique para São Miguel. Você crê nisso? Mas se acontecesse algo e a igreja não multiplicasse, o diabo continuaria estando vencido, só que a igreja estaria paralisada nesse processo. Mas nós não estamos paralisados, nós vamos para São Miguel em nome de Jesus, amém? Eu quero mostrar para você aqui em Números como o diabo trabalha. Números capítulo 22, verso de 1 a 6. 22 de 1 a 6. Aqui já está. Agora foi tão rápido que tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos amorreus. Olha só, irmão, põe atenção nisso. No versículo anterior, abre que ele teve medo. Eu quero falar para você, no mundo espiritual, nós nos movemos para avançar, e o mundo espiritual está com medo. Não somos nós que vamos multiplicar uma igreja que temos que temer, porque no mundo espiritual o inimigo já está com medo, e ele já sabe. E agora essa igreja sai de Itaquera e chega em São Miguel, e vai papar tudo. Não foi isso que disse aqui? Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor. Eu quero falar no mundo espiritual que nós vamos chegar em São Miguel, e tudo que tiver ao redor vai ser evangelizado. Tudo que tiver ao redor vai ouvir dizer que há um Deus que salva, que cura, que liberta. Há um Pai gracioso que muda a história de famílias. Famílias que estavam sendo destruídas serão restauradas. Quero falar para você que essa é a vontade do Senhor. Eu tenho um casal na nossa igreja que eles andaram um pouco fracos, não frequentavam muito a igreja. Eu mesmo fiz o casamento deles, e eles estavam um pouco enfraquecidos, e começaram a ter discussões do seu casamento, e chegou um dia que falaram: vamos nos separar. E devido aos problemas, se aconselharam com um outro casal, e falaram: nós estamos vendo isso, e o casal falou: separa. Eu falei: Jesus, como pode ter pessoa mal instruída? E eles se separaram, e viveram separados 4 anos. Mas quando eu soube que se separaram, eu comecei a orar: Senhor, eu declaro que esse casamento vai ser restituído. Eu declaro que esse casamento vai voltar a ser um casamento. Senhor, eu declaro. E quem me acompanha nas minhas lives de manhã está ouvindo dia após dia eu falar: Senhor, restaura os casamentos, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura as famílias. E faz 15 dias, 20 dias, a mulher me chamou e falou: pastor, eu preciso ter um momento contigo. Eu falei: amém, vamos.
E chegou, eu e minha esposa marcamos em um restaurante, e veio ela e o esposo, e ela falou: eu quero avisar você de primeira mão, eu estou em corte com meu ex-marido. Me entendeu? Eu estou voltando a conhecer aquele que foi o meu esposo, porque nós vamos reatar. Eu quero falar para você, o nosso casamento vai voltar a ser um casamento, a nossa casa vai voltar a ser aquela casa que eu abro para receber a célula, que eu abro para ter o ministério infantil. Eu vou ter o meu esposo de volta na minha casa. Nós somos igreja para isso, para que os casamentos sejam restaurados. Nós somos igreja para que os relacionamentos dos pais e dos filhos sejam relacionamentos sadios. Nós somos igreja para falar para aquele que está perdido nas drogas: a salvação para você, a mudança de vida para você, há algo poderoso de Deus para a sua vida. O mundo espiritual já sabe que essa igreja que ministra, que fala da parte de Deus, está chegando, e eles já sabem que algo poderoso vai acontecer. Amém? Então a palavra do Senhor fala que Moabe teve grande medo por causa do povo, porque eram muitos, e se angustiou por causa dos filhos de Israel. E Moabe fez o que? Chamou os seus anciãos e falou: agora eles lamberão, esta gente lamberá toda a terra. Creia nisso. Estamos aqui para isso mesmo. Estamos aqui para ir de casa em casa, de rua em rua, e falar da palavra do Senhor. E aí então, o que fez esse Balaque? Temos aí? Vamos um mais. Enviou ele mensageiros a Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então aquele homem, aquele rei, contratou um profeta para amaldiçoar. Muitas vezes, irmãos, pessoas se levantam tentando amaldiçoar a sua vida, liberar uma palavra de morte. Mas eu quero falar para você: nenhuma palavra lançada contra ti prosperará. Ninguém pode amaldiçoar a sua vida, porque você já é um abençoado, e não há espaço para maldição na sua vida. Você é abençoada. Olha, se você conhece um pouco a história, o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, chegou diante da terra, depois, por consequências, caminhou 38 anos no deserto. Esse momento aqui, o povo já tinha caminhado 38 anos no deserto. Morreram todos os homens de guerra. Todos os homens de guerra morreram. Só que Deus deu tanta graça para o povo lá no deserto, que todo o exército foi refeito, e se tornou esse povo tão poderoso. Onde se tornou um povo poderoso? No deserto. Porque é Deus que faz. Não, o deserto é lugar de morte, o deserto é lugar de escassez, o deserto é lugar de dificuldade. Só que lá no lugar de morte, lá no lugar de escassez, Deus reativou um povo. Deus reconstruiu um povo, refez um povo com uma mentalidade diferente na adversidade. A adversidade não vai te matar, a adversidade vai cambiar, mudar a tua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais forte. Amém? O diabo vai falar assim: eu tentei destruí-lo, mas ele se levantou ainda mais forte, se levantou ainda mais poderoso, se levantou ainda mais ativado. Amém? A dificuldade não vai te paralisar, você sairá mais ativado. Amém? Aleluia.
Se você pode baixar um pouquinho o som. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, fala o seguinte: hoje começarei a pôr o temor, hoje começarei a meter o terror, aleluia, e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão, aleluia. Sabe, irmãos, o mundo espiritual teme e treme, fica aterrorizado. Quando as nossas igrejas tiveram que fechar, Alexandre, quando passamos por dificuldades, quando os recursos estavam limitados e fechamos igrejas, o diabo falou: agora eu ganhei. Só que ele não sabe, ele pensava que ganhou. Estamos voltando mais preparado, estamos voltando mais ativado do que nunca. Se fechamos 40, abriremos muito mais que 40. Se fechamos 40 porque houve adversidade, abriremos mais de 40, mais fortes, mais preparados. Se fechamos igrejas de 80, estamos abrindo com 200. Se fechamos de 40, se fechamos de 80, agora vamos com 200. Amém? Melhor, mais estável, porque é assim, Deus coloca temor e terror. Esta é a promessa de Deus. Todos estavam com medo, e Balaque enviou mensageiros ao profeta. A princípio o profeta não ia, a princípio o profeta falou: eu não vou, mas devido à insistência, Deus permitiu o profeta ir com uma condição: eu só vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca. E agora o profeta chegou diante do rei, e o rei levou o profeta para um lugar alto, e o rei falou: olha esse povo, e amaldiçoa. E então o profeta falou: vamos preparar 7 altares, e eles prepararam os altares, aqui em Números capítulo 23, versículo de número 8, Números 23, 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, versículo de número 9 também: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. E o 10: quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então, olha, irmãos, Balaque estava no monte. Esse monte que Balaque estava era um monte chamado Bamote Baal. Bamote Baal significa alturas de Baal. Então o rei levou Baal para o local mais alto, levou para o monte, que Baal é o deus da fertilidade e é o deus da chuva. Então o rei levou Balaque para um local que estava relacionado à fertilidade e à chuva. Levou para esse monte chamado Bamote Baal. E depois que todos os sacrifícios foram feitos, o profeta vem e libera esta palavra de bênção: quem contará o povo de Jacó, ou o número da sua 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos retos, e me descendência seja como a sua. Que o profeta está falando nessa hora? Sabe o que ele está falando? Ele está reafirmando uma promessa de Deus para o seu povo.
Se você abrir sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo de número 16, Gênesis 13, 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui, o Senhor tinha feito essa promessa para Abraão. E aqui o profeta fala o quê? Porque e não será contado entre as nações. Números 23, 9, por favor. Volta lá em Números 23, 9. Pois do cima das penhas vê Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Aqui fala não será reputado, mas aqui em espanhol a tradução é e não será contado. Ou seja, um povo tão grande que não se pode contar. O profeta foi chamado para amaldiçoar, mas o profeta está fazendo o quê? Está reafirmando as promessas do Senhor. Então, do primeiro monte, que era o monte para trazer uma palavra de maldição, ele vem e reafirma uma promessa. Amém? Depois, ele é levado para um segundo monte, um monte chamado Pisga. Pisga quer dizer quebrado. Não, algo que está quebrado é porque não é inteiro. Então, claro quanto isso. Algo que é quebrado é parte. Quebrado também por quê? Porque de lá de cima do monte, que o profeta estava, ele não podia contemplar todo Israel. Ele contemplava Israel por as partes. E então, a parte que ele conseguiu ver, a parte que de cima desse monte, que é o Monte Pisga, que ele conseguiu contemplar de Israel, ele de novo preparou naquele monte. Era um monte que estava mais perto, só que não contemplava Israel de tudo. E ele preparou de novo ali os 7 altares, e ele foi pedir a Deus uma palavra. E que palavra veio? Números 23 e 24. Números 23 e 24. Certamente, não, 23 e 24. Um mais. Eis que o povo se levantará como um leão, como um grande leão, se erguerá como um leãozinho, ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. Vamos, então, o que o profeta que foi chamado para amaldiçoar está dizendo: o povo é como um leão, e ele não se deitará até que devore completamente a presa. Agora vamos para Gênesis 49 e 9. Gênesis 49 e 9. Judá é um filhote de um... Eu não li lá que era um leãozinho? Falei que ele tinha visto só uma parte do povo, ele não tinha visto o povo todo. Certamente a parte que ele contemplou era a parte de Judá. Porque Judá é um filhote de um leão, da presa tu subiste, meu filho, curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? E fala lá que como um leão, ele comerá tudo, e só depois que ele devora, que ele vai descansar. Mas qual foi a palavra que Jacó entregou para o filho Judá? Você é como um leão. Amém, aleluia. Sabe, irmãos, tudo isso diz respeito a nós. Essa é a maneira que nós temos que mover no mundo espiritual. O diabo
tem que te contemplar como quem contempla um leão. Tem que temer diante de nós. Muitas vezes ele se levantará, mas nós temos a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Amém? 2 vezes, 2 lugares diferentes, e a promessa do Senhor se confirma. Se você tem uma palavra do Senhor, mantenha essa palavra ativada sempre na sua vida. Eu estou 11 anos, completo dia 12 de agosto, agora 11 anos na Espanha. Pastor, tem sido tempo de bênção? Tem sido tempo de bênção. Mas eu confesso para você que muitas vezes são dias de luta, são dias de dificuldades, são dias de adversidade. Eu falava para o Alexandre e para a equipe de pastores dele que estão aqui: aproveite isto que você tem, de ter possibilidade de estar reunido com 400 pastores para ser cheio de Deus. Lá na Espanha, eu não tenho essa oportunidade. Lá na Espanha, eu tenho que ser o que gera é tudo isso. E não é tão simples gerar tudo isso. Não é tão simples. Eu olhava e falava: Senhor, que coisa maravilhosa, que momento tão poderoso, tão impactante. Já que eu não posso ter tudo isso agora lá, no ano que vem eu vou trazer uns 5 pastores da Espanha para cá. Já que eu não tenho tudo isso, eu falei: eu vou trazer uns 5, porque pouco a pouco nós vamos levar esse mover para lá. Pouco a pouco, lá também nós vamos gerar esse mover. Mas sabe quando as coisas estão difíceis para mim, irmão? Quando as coisas estão muito difíceis, a primeira coisa que eu trago à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu falo: Senhor, o Senhor me trouxe para essa terra, e o Senhor falou que colocou na minha mão uma semente. O Senhor me trouxe para essa terra, e o Senhor falou que essa terra é uma terra preparada, é uma terra regada. O Senhor falou que a semente que fosse lançada nessa terra, essa semente germinaria, essa semente daria muito fruto. Pai, eu estou passando por um momento difícil, todavia eu creio na promessa, eu creio na promessa, eu creio na promessa. E quando eu creio na promessa, as coisas voltam a ser ativadas. O povo de Deus tinha uma promessa, e eles caminharam firmados na promessa. Hoje nós temos uma promessa. Você precisa ter uma palavra de Deus para a sua vida. Pastor, eu tenho toda uma Bíblia. Amém. Se você consegue ter toda a Bíblia como uma palavra de Deus para a sua vida, viva assim. Mas se você não consegue ter toda a Bíblia como uma palavra de Deus para a sua vida, ao menos tenha uma palavra que seja uma palavra-chave para a sua vida, porque no dia da luta é esta palavra que te vai sustentar, é esta palavra que te vai manter. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho algumas palavras. Você conhece a irmã Adelina? Um dia numa escola dominical, nós estamos sendo ministrados, e foi falado, ela falou assim: eis que coloco diante de ti uma pequena porta, ainda que tenha pouca força, ninguém poderá prevalecer contra ela. Era uma escola dominical, e eu falei: essa palavra é a palavra de Deus para a minha vida. Guardei no meu coração. Acho que já se passaram como mínimo uns 35 anos ou mais, mas eu mantenho. Quando as coisas estão difíceis, eu falo: tem uma porta diante de mim que nada pode fechar. Quando as coisas são difíceis, eu falo: Senhor, essa terra é terra boa, essa terra é arada, essa terra é uma terra preparada. Você precisa ter uma palavra de Deus que você tem na sua vida. Pastor, eu não tenho isso. Deveria tê-lo. Peça a Deus, busque, ore, fala: Senhor, qual é a promessa do Senhor para a minha casa? Qual é a promessa do Senhor para a minha família? Qual é a promessa do Senhor para os meus filhos? Porque no dia da luta, é essa palavra que você vai levantar. Aqui o Senhor está reafirmando a promessa. Havia-se passado mais de 400 anos. A promessa foi feita para Abraão, Isaac, Jacó, Egito,
fome, Egito, 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, como mínimo uns 500 anos. E a promessa estava sendo reafirmada. Amém? Então, eles foram agora para um terceiro monte, um monte chamado Monte Peor. Eu quero que você coloque atenção nisso. Se eu estuviera em Madrid, eu ia dizer, ojo en esto. Se eu estivesse em Madrid, eu diria, fixa, atenção, olhe com atenção para isso. Amém? Quando eles querem que alguém esteja atento, ele fala, ojo nisto. Ojo é olho. Olho nisto, atenção nisto. O terceiro monte é um monte chamado Peor. E Peor significa brecha. No terceiro monte, Números 24, de 1 a 9. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar Israel, ele não foi como em outras ocasiões buscar encantamentos, mas voltou seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedros junto às águas. Ele derramará a água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o trouxe do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Em outra tradução, as suas forças são com as forças do boi selvagem. Ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como um grande leão, quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito aquele que te amaldiçoa. Mira não, olha. Olha isto. Não? Aqui, uma vez mais o Senhor está fazendo o quê? Reafirmando promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, a Jacó. Não, o Senhor tinha falado que eles seriam como leão, e pela terceira vez o Senhor vem reafirmando as mesmas promessas, Abraão, Isaque e Jacó. Em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso crestes, fostes selado. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é selado. Você é um selado, selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que é o selo na nossa vida, irmãos?
O selo é o sinal que quando o diabo vem contra você, ele percebe, tem selo. Precisamos ter selo. Toda carta que está selada alcança o seu destino. Carta sem selo não alcança, mas carta selada alcança. O nosso selo é o Espírito Santo da promessa. Se tem Espírito Santo da promessa, tem promessa de Deus e alcançará. Tem Espírito Santo aí? Tem Espírito Santo naqueles que vão para São Miguel? Aleluia! Então alcançaremos, avançaremos. Quando o diabo olha para nós, ele vê a promessa. O homem foi chamado para amaldiçoar, mas tudo que saía da boca dele era o quê? Confirmar a promessa. Amém? Mas tem um detalhe aqui que eu quero falar para você. Eu disse que esse monte significava o quê? Brecha. Não? E a brecha é algo que se abre muitas vezes. Sabe qual foi o conselho de Balaão, uma vez que ele não pôde amaldiçoar o povo? Ele falou para o rei: só tem uma maneira de paralisar esse povo: se você mesclar, se você misturar. Atenção no que eu estou falando hoje. Olho nessa verdade. Sabe o que vai paralisar a obra do Senhor lá? Nada. Mas se você misturar, paralisa. O que é misturar? É valorizar aquilo que a palavra do Senhor não valoriza. É colocar atenção naquilo que a palavra do Senhor não nos pede para pôr atenção. O que Balaão falou para o rei: se você enviar mulheres, eles vão se encantar com as mulheres, eles se relacionarão com essas mulheres, e por eles se relacionarem com essas mulheres, o Deus dele vai paralisar tudo. E aí então, aquele povo, aquele rei começou a enviar mulheres, e o povo de Deus, que era um povo separado, começou a se relacionar com as mulheres, e chegou um momento que o Senhor falou: a coisa não está bem. Por quê? Porque misturou. O diabo não tem como te derrotar. A única maneira que o diabo tem hoje de parar a obra do Senhor é seduzir-nos para as coisas do mundo. Ah, eu não posso. Por que eu não posso? Porque hoje eu tenho que fazer isto. Ah, eu não posso. Por que eu não posso? Porque hoje eu tenho que fazer aquilo. Então nós começamos a valorizar. Valorizamos mais o trabalho, valorizamos mais as férias, valorizamos mais o centro comercial, valorizamos mais o carro, valorizamos mais tantas coisas. Sabe por que eu não posso ir na célula hoje, pastor? Logo hoje é dia de dar uma lustrada no meu carrão. Aí, pastor, sabe como é que é? O único dia que eu tenho para estar desfrutando do meu carro é esse dia. O único dia que eu tenho para fazer isso. Sabe, irmãos, nós precisamos sim manter o nosso carro. É o nosso meio de transporte. Mas tem gente que dá mais tempo para o carro num sábado do que investe tempo numa célula. Tem gente que investe mais tempo em passeios, em diversão, do que nas coisas do Senhor. Mesclou. Quando mesclamos, o que acontece? Paralisa. Mas se nós tivermos focado naquilo que o Senhor tem para nós, não tem para ninguém. Eu quero falar para você: não se misture, permaneça na mesma pegada, permaneça na mesma visão, permaneça na mesma promessa, permaneça confiado. Tem promessa de Deus, então permaneça confiado. Muitas vezes, eu quero falar para vocês, eu sou um pai, eu estou chegando aos 60 anos, eu tenho filho de 34, eu tenho filho de 32, eu tenho filho de 31, agora já sou avô. Muitas vezes o diabo tenta paralisar a igreja e você permanece. Muitas vezes o diabo tenta paralisar nossos filhos porque está perto, e ele fala: se eu parar o filho,
eu paro, Pai, porque é uma maneira que nos toca forte, é quando algo acontece com nossos filhos, mas os nossos filhos não podem parar a promessa de Deus na nossa vida, não pode. Você pode orar e declarar: se tenho promessa de Deus para meus filhos, no seu tempo o Senhor colocará tudo no seu devido lugar, mas a promessa não vai parar. Não permita que nada pare o seu propósito. Os nossos filhos não podem parar, mas de repente também, muitas vezes, companheira, a costela, e o diabo começa a tentar lá, porque mas ela também não te pode parar. Ame a sua mulher, guarde a vida da sua mulher, olhe para a sua mulher, instrua a sua mulher, mas não permita que a sua mulher paralise aquilo que Deus tem na sua vida. Nem você, nem eu. Muitas vezes eu falo para minha esposa: amor, o diabo não precisa de ajuda, deixa ele sozinho, você não precisa ajudar ele não, olha, não. Minha esposa é uma mulher de Deus, mas muitas vezes ela fala: carinho, pouquinho mais comigo, deita comigo, eu não gosto de dormir à tarde, mas Espanha tem sexta, carinho, deita comigo. Eu falo: amor, eu quero ir para o prédio, eu quero ir para o edifício, deita comigo, por favor. Aí já, você fica tentado. Eu falo: oh, Jesus, tem que ficar aqui com essa mulher, dormindo com ela uns 15 minutos, Senhor. Eu falo: carinho, não pode paralisar. Amor, você se desgasta demais, você faz demais. Amor, a gente tem que fazer. Sabe, irmãos, nada pode parar. Nada pode parar. Se temos promessa, nada pode parar. Mas se mesclarmos, se misturarmos, se colocarmos outras prioridades na nossa vida, a promessa permanece, mas a obra fica paralisada. Quero falar para você: não permita que nenhuma outra prioridade faça parte da sua vida. A nossa prioridade nessa terra é o reino. A nossa prioridade nessa terra é levar a palavra do Senhor. A nossa prioridade nessa terra é fazer parte de uma igreja de vencedores e nós sermos ministros do Senhor. Por onde passamos, vamos ministrar. Por onde passamos, deixamos o bom cheiro de Cristo. Nós vamos aí vocês já estão em São Miguel, né? Quando eu digo nós, é porque eu me sinto parte dessa obra, amém? Eu me alegro com as suas conquistas, e eu digo para vocês nessa noite: vocês são um povo abençoado, porque vocês estão multiplicando igreja. Vocês são um povo abençoado, porque vocês vão pisar naquela terra, e os principados que dominavam lá já estão sendo cheio de medo e de temor, porque fala assim: agora vieram aqueles da videira aqui, vai acabar com tudo. É assim mesmo. Vamos chegar lá, vocês vão chegar lá e vão falar: o Senhor nos deu. E creia nisso. Há uma palavra que termino, que me encanta, de verdade, que eu fico maravilhado, que é aquele versículo que os espias foram enviados para espiar Jericó. E eles entraram na casa da prostituta Raabe, e o que a Raabe fala para eles? Você sabe o que a Raabe falou para os espias? Ou não? Raabe falou para os espias assim: é que nós já ouvimos, o nosso rei já ouviu a fama, que Deus abriu o mar, que Deus operou de maneira poderosa com vocês, e o coração do nosso rei se derrete. Ou seja, o temor era tão grande que o coração do rei derretia. Eu quero falar para vocês, irmãos, no mundo espiritual, tudo aquilo que poderia intentar é português? Paralisar a obra, já está tremendo. Ele vai tentar. Ele sabe que é derrotado, mas ele vai tentar, mas ele já está tremendo. Você tome posse disso. Vocês vão chegar lá e vão possuir aquela terra. A igreja crescerá como um jardim regado, crescerá, a igreja prosperará, mas não permita
se misturar. Permaneça firme, porque essa é a promessa do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Muito agradecido por essa oportunidade, que cada dia o Espírito Santo do Senhor leve vocês a crescer. A Zona Leste será conhecida por um povo temente ao Senhor, e que os céus estejam abertos sobre vocês. Não, a palavra do Senhor Jesus Cristo fala que aqueles que andassem com Ele iam ver que anjos subiam e desciam ministrando. As pessoas que caminham com vocês têm que perceber que o Espírito Santo conduz vocês, e que a potente mão do Senhor é sobre vocês para conquistar nessa região, em nome de Jesus. Eu espero que o Alexandre me permita no final do ano vir para cá de novo, e que eu possa ouvir um relatório. A igreja de São Miguel já não é mais de 200, agora já é de 500, em nome do Senhor Jesus, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Um grande abraço. Fique de pé em nome de Jesus. Existem alguns princípios dessa palavra que você precisa entender. O pastor Alexandre falou: Balaão, profeta contratado por um rei inimigo. Ele foi contratado para amaldiçoar aquele que tem a promessa, que era o povo de Deus. E aquele que tentou amaldiçoar, cada vez que abria a boca, abençoava mais. Deixa eu te falar, os seus inimigos podem querer, desejar fazer o que quiser, mas tudo que eles tentarem vai te abençoar em nome de Jesus. Essa é a verdade. Essa é a primeira verdade. E a primeira coisa, a única coisa que eles conseguiram atrapalhar foi quando a brecha, que foi o terceiro monte, quando a brecha foi aberta, porque eles permitiram. Distração. Eu tenho ministrado muito sobre isso. Pastor, isso tem muito nos ensinado. Não deixa a distração tirar a sua promessa. Não deixa o exterior tirar a sua promessa. E os seus inimigos, eu sei que muitos têm enfrentado grandes inimigos. Quantos inimigos financeiros, quantos inimigos às vezes na família, perseguição. Às vezes lá no seu trabalho, o seu chefe, os seus funcionários estão dando um trabalho danado para você. Às vezes lá na sua célula não tem um que responde ao chamado junto com você. Eu quero te falar, não fique olhando a dificuldade, não fique olhando o problema, olhe a promessa, porque a promessa foi liberada, e uma vez liberada ela vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero cantar um louvor com você, e logo em seguida vamos fazer um apelo, para que o Senhor marque no seu coração a promessa. Você tem a marca da promessa. Fala comigo, eu tenho a marca da promessa, que ninguém pode tirar de mim. Fala assim, eu sou escolhido por Deus para viver todas as promessas do reino de Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e cante esse louvor conosco agora, em nome de Jesus. Jesus. Se tentam destruir, zombando da fé até trama contra mim, querem tocar meus monstros, querem frustrar meus sonhos e fazer desistir. Mas quem vai apagar? Ninguém pode. Há um selo sobre a sua vida. A promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, e a sorte Ele
sei que chegará. E minha sorte Ele mudará. Você que pode. Neste momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu sei que existe uma promessa. E por muitas vezes a tristeza, a dificuldade tem impedido dela avançar. Você não tem conseguido avançar porque você às vezes fica dando ouvido à voz do diabo. Mas hoje você vai decidir: eu vou viver a promessa. Se você tem uma promessa e ainda não alcançou, eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você e declarar a marca da promessa sobre a sua vida. Você vai viver promessas, a sua família vai se converter, a sua célula vai multiplicar, você vai prosperar, você será curado, porque a promessa do Senhor está sobre a sua vida. Nenhum inimigo vai impedir você prosperar e avançar no Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus essa promessa. Todos os líderes, todos os discipuladores, vamos orar, liberando a promessa sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. E eu tenho a marca. Pode orar, libera a marca. Eu tenho a marca da promessa. Líderes kids, líderes crianças, pode também, vamos orar, vamos liberar a unção. A promessa vai cumprir, nada vai impedir. Eu tenho a marca da. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me pedir? Se decidido estou, pois quem Ele prometeu é fiel. Deus nunca falhará e chegará. Libera essa unção. Você é líder, você pode orar pelas irmãs, só o distante. Libera a unção, libera o milagre. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. Caio, vamos orar, vamos liberar a unção, vamos orar. Espírito Santo, libera a unção nessa noite. Milagres, promessas vão acontecer, famílias vão se converter, milagres vão aparecer. Declaramos agora. Eu tenho a marca. Nosso Deus é mais forte. Outro não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele pode. Vão cair os inimigos. Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Outro não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiamos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus. Declaremos juntos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos, à medida que vai receber algo da parte de Deus. Eu tenho no meu espírito uma direção bem clara. O diabo tem às vezes brincado com a sua cara.
Eu tenho visto pessoas chorando por causa da família, chorando por causa de dificuldades. Mas eu quero te falar em nome de Jesus, como um profeta de Deus, esta semana você vai dar um chute na cara do diabo e ele vai cair por terra em nome de Jesus. O milagre que tanto você está esperando, um sinal vai acontecer, um sinal virá do céu e você viverá as promessas do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus a bênção do Senhor. O diabo não vai mais brincar com a sua cara, o diabo não vai brincar na sua família. Você vai se posicionar e como autoridade liberará poder de Deus, liberará poder de Deus. Os nossos inimigos vão cair e juntos declaremos: os meus inimigos cairão, 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 cairão. Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Mais alto nome não há outro. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso e tudo. Meus inimigos, meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. Mais alto nome Não há. Jesus é grandioso. E só a igreja cante: confiamos. Confiando em nosso Deus, que em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pela última vez, cantemos: confiando. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. não seremos abalados. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus essa noite, confiando que Ele vai operar, que Ele já fez na sua vida, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu creio, eu confio, o Senhor é por mim. Aleluia, que Deus te abençoe neste domingo, na graça e na paz, uma semana poderosa, pisando na cabeça do diabo e confiando em